A ascensão de Constantino ao poder. Constantino tornou-se imperador romano, após seu pai Constâncio Cloro falecer em 25 de julho de 306 d.C. E então, ele governou parte do Império Romano, entre os anos de 306 e 324. Mas, após derrotar seu cunhado Licínio, Constantino transformou-se no líder absoluto, comandando sozinho o Império, de 324 até o ano de 337. Logo no início de seu governo, Constantino foi obrigado a enfrentar alguns rivais ao trono, e também lutar contra os povos bárbaros, para que pudesse se manter no poder do Império. Constantino possuía o controle da Britânia, Gália, Germânia e Hispânia. Enquanto esteve ao lado de seu sogro Maximiano, Constantino apresentava-se como protegido de Hércules, o qual Maximiano também se associava e já reverenciava, desde a primeira tetrarquia. Mas, Constantino era um homem ambicioso, e em 309, ele enfrentou seu sogro, que tentava recuperar o poder. Constantino conseguiu capturá-lo, e depois o deixou escolher seu fim. Então Maximiano optou por se enforcar, no ano de 310. Dessa forma, Constantino não poupou nem o próprio sogro. Depois disso, ele passou a reverenciar o deus Sol Invicto, uma divindade muito popular entre os romanos. Constantino apreciava a história de Cláudio Gótico, que governou entre os anos de 268 e 270 d.C., e ficou conhecido por suas vitórias e disciplina militar, como também pelo seu fascínio ao culto solar, de maneira que Cláudio havia estimulado a adoração do Sol Invicto. Mesmo após sua conversão ao cristianismo, em 312, Constantino não abandonou sua reverência a essa divindade pagã, pois ele manteve o símbolo do deus Sol em suas moedas, até o ano de 324. Moeda de Constantino, com a representação do deus Sol invicto à direita. A visão de Constantino. Em 312, houve o último confronto entre Constantino e Magêncio, que ficou conhecido como a Batalha da Ponte Milvia. Ela ocorreu em Roma. Segundo Lactâncio, um cronista da época, Constantino teria recebido uma mensagem, através de um sonho, para marcar um sinal divino nos escudos de seus soldados. Já outro cronista, chamado Eusébio de Cesareia, relata que enquanto Constantino marchava com seu exército ao meio-dia, ele viu uma cruz aparecer na luz do sol, com uma mensagem em grego, a qual foi traduzida para o latim. Seu significado era: neste sinal vencerás. Constantino não entendeu a mensagem naquele momento, mas na noite seguinte, ele afirmou ter recebido a visita de Jesus, através de um sonho, onde foi ordenado que o imperador romano usasse aquele sinal contra seus inimigos. Tal símbolo é descrito pelo cronista como sendo PX. Aqui está o lábaro de Constantino, que possuía essa sigla. Não podemos esquecer que Constantino era um adorador do Deus Sol, e que nenhum desses símbolos pertencem ao Filho de Deus ou estão contidos nas Escrituras. Na verdade, eles são pura invenção do homem, e estão relacionados com o próprio culto solar, pois segundo Eusébio, este sinal foi visto por Constantino, através do sol do meio-dia. Em 28 de outubro de 312 d.C., Constantino conseguiu uma grande vitória contra Magêncio, e assim ele passou a governar sozinho o Império Romano Ocidental, enquanto seu cunhado Licínio governava o Império Romano Oriental. Então foi relatado que Constantino atribuiu a vitória ao nosso verdadeiro Deus, mas por se tratar de um imperador pagão, fica difícil de acreditar nisso, pois Constantino adorava muitas divindades, principalmente o Sol. Pelo triunfo, o Senado romano decidiu presentear o imperador com um monumento chamado de Arco de Constantino, o qual estava cuidadosamente posicionado, para que se alinhasse com a grande estátua do Sol, que havia sido construída por Nero, e que Adriano tinha transferido para perto do Coliseu.
O Arco de Constantino foi oficialmente inaugurado no dia 25 de julho de 315 d.C. E na celebração, houve sacrifícios em honra a diversas divindades pagãs. O arco possuía as seguintes palavras: Instinctu Divinitatis, inspirado pela divindade. Porém, isso não certifica de que realmente se referia ao nosso verdadeiro Deus. Além disso, esse monumento foi criado por homens pagãos, que eram defensores dos deuses romanos.